E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ordenou que a Polícia Federal envie ao seu gabinete todas as investigações sobre fraudes em descontos ilegais a aposentados do INSS. A decisão, sem uma justificativa clara, paralisou a operação Sem Desconto, que desde abril investiga um esquema bilionário envolvendo sindicatos, associações e servidores públicos. A informação foi revelada pela revista Piauí. A Procuradoria-Geral da República ainda não se manifestou sobre a legalidade da conduta de Dias Toffoli. A Polícia Federal já cumpriu mais de 200 mandados de busca em diversos estados e o prejuízo aos aposentados chega a quase 6 bilhões de reais. A investigação segue por múltiplos inquéritos abertos em diferentes regiões, com foco em sindicatos suspeitos de participação nas fraudes. Ainda assim, os trabalhos foram engavetados por um procedimento sigiloso criado por Dias Toffoli, que agora mantém tudo sob seu controle, à espera de uma definição sobre a competência do caso. Ana, como se o Brasil já não estivesse vivendo um tsunami, um turbilhão. A gente traz essa notícia importantíssima aí do ministro Dias Toffoli, que simplesmente atraiu todos os inquéritos abertos, as investigações da Polícia Federal a respeito da roubalheira dos aposentados, chegando ali a quase 6 bilhões de reais, para o seu gabinete, uma decisão ali bastante sigilosa, que quase não foi divulgada, e agora a Operação Sem Desconto, lá de abril, está andando a passo de tartaruga, porque está tudo concentrado, claro, no gabinete do ministro Dias Toffoli, enquanto isso os aposentados pagando a conta. Como se não tivéssemos problemas suficientes, né? Agora, você disse aí, Paula, que é aguardada a manifestação da PGR. O que é a PGR hoje em dia? A PGR é o Hugo Mota, nada, porque a PGR, quando a PGR se manifesta e o Supremo quer dar de ombros, ele dá. Quando a PGR se manifesta de maneira contrária às vontades pessoais do ministro Alexandre de Moraes, ele também dá de ombros. Não custa lembrarmos que a própria PGR se manifestou lá atrás na soltura, na prisão domiciliar do Clezão, do Clériston da Cunha, para que ele pudesse fazer tratamento. E o Alexandre de Moraes deu de ombros mais de 2 meses, ignorou completamente a manifestação da PGR pela soltura dele, pela prisão domiciliar, e Clériston da Cunha morreu na Papuda, sob a tutela do Estado. A PGR também se manifestou através de seus canais em relação, até no inquérito do Felipe Martins, dizendo que o Felipe Martins já tinha demonstrado sua inocência com provas sobradas de que ele não estava naquele voo. Alexandre de Moraes deu de ombros. Então, nessa notícia, Paula, a PGR, infelizmente, é irrelevante. O Dias Toffoli vai fazer o que ele bem quer, o que ele entende, ele vai proteger exatamente porque ele até hoje é um advogado do PT e ele vai proteger um dos personagens que é ligado de maneira umbilical ao PT e ao Lula, que é o irmão do presidente Lula. Lembrando que a associação do irmão do presidente Lula driblou a biometria e colocou para dentro do sistema mais de 60 mil cadastros de maneira irregular de idosos, cadastros que não foram autorizados e descontos foram feitos de maneira automática, ou seja, Dias Toffoli não é ministro da Suprema Corte, ele segue defendendo os interesses do PT e da família Lula da Silva. Silvio, é revoltante, porque enquanto o ministro Dias Toffoli atrai aí todas essas investigações da Polícia Federal para determinar, para definir se o caso ainda vai tramitar sob a sua competência ou não, as investigações seguem paralisadas até para evitar anulação de diligência, de prova, porque não é a competência do foro. Então está todo mundo meio que paralisado, enquanto isso os aposentados não recebem e os criminosos aí seguem dilapidando o patrimônio, se livrando de tudo para depois não ter como pagar, né, arcar com as indenizações
licitações, enfim, foram bloqueados acho que 2 bilhões e 800 milhões ali de alguns deles, mas tem muito mais para ser ressarcido no fim das contas, nós ainda que vamos pagar essa conta. Vamos lembrar que é um escândalo bilionário, né? Que começou com 6 bilhões, mas sabemos que não pararia por aí. Ramificações, derrubou o ministro da Previdência Social, o dono do PDT, Carlos Lupe, o dirigente, o presidente do INSS, um ou outro funcionário e de repente parou. De repente houve estancaram a sangria, que é uma expressão muito comum em Brasília, desde que Romero Jucá a cunhou, né? Disse essa expressão lá atrás, nos tempos da Lava Jato. Por falar em Lava Jato, o Dias Toffoli foi quem enterrou, sepultou a Lava Jato, completando o serviço sujo de Ricardo Lewandowski. Quando Lewandowski se aposentou, o Toffoli terminou de sepultar a Lava Jato. Alguém tem dúvida de que parece ser um filme antigo que a gente está assistindo? De que Dias Toffoli não fará o mesmo com o INSS? Já que falávamos tanto sobre o Congresso Nacional, vamos lembrar que tem uma CPMI pronta para começar no Congresso, neste semestre, para investigar o INSS, para investigar o roubo aos aposentados, aquele que ninguém pôde esconder. Ninguém pôde esconder o roubo aos aposentados. Eles conferiram no próprio contra-cheque. O próprio aposentado e pensionista verificou que estava sendo assaltado por sindicatos que ele não autorizou o desconto na folha dele. R$70, R$60 que fazem muita falta hoje em dia, principalmente para quem mais precisa, para quem chega numa idade da vida que conta com aquele recurso para comprar medicamentos, para comprar comida, para terminar a vida. Para isso serve a aposentadoria. Pois bem, então, Paula, eu acho que está muito claro qual é o jogo que está sendo colocado no Brasil. O Dias Toffoli não seria escalado para essa missão. Aliás, ele é escalado para missões. Foi Dias Toffoli quem sepultou a Lava Jato, foi Dias Toffoli quem em 2019 abriu de ofício, sem a provocação do Ministério Público, que é o agente acusatório, de ofício o inquérito 4781, que está em vigor até hoje, o inquérito que fez aniversário de 6 anos e entregou este inquérito para Alexandre de Moraes. Esse é o embrião da perseguição à direita no Brasil. Está muito longe da eleição de 2022. Nós estamos falando de 2019. Antes da prisão do Daniel Silveira, da primeira prisão, por exemplo. Então, Dias Toffoli, ex-advogado do PT, ligado a José Dirceu, o Lula ficou magoado com ele quando o Lula esteve preso e o Toffoli não autorizou a saída dele, agora parece querer pagar por tudo isso, agora quer se redimir. Então, finalizando, Paula, é aquele filme que se desenha e que a gente já sabe que não vai acabar bem.